O cristão deve se envolver na política? Algumas dúvidas frequentes. Em quem um cristão deve votar? Existem políticos na Bíblia? Existe algum mandamento sobre isto? O crente pode participar da política? A política é do diabo? Então vamos lá. Te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o cristão pode participar da política? Pode. Observamos, meus amados irmãos, que apesar da Bíblia não falar de uma forma direta, temos conselhos que permitem tirarmos algumas conclusões importantes acerca deste assunto. Observamos que participar da política não representa um pecado, mas você deve, acima de qualquer coisa, honrar a Deus. Então, em quem um cristão deve votar? É uma pergunta que eu sempre escuto com frequência. Um cristão, ele deve votar numa pessoa que esteja apto para exercer a sua função, quer seja um prefeito, vereador, governador, senador, presidente. Muitas pessoas exercem, a função sem estar devidamente preparado, mas tem que haver um preparo. Mas muitos vão atrás da política, atrás de fins lucrativos, buscando o seu bel prazer. Então, cabe a cada um de nós termos discernimento para saber o que fazer na hora da eleição. Existe algum mandamento sobre isso? Diretamente não. Existe político na Bíblia? Podemos dizer que sim, de uma forma indireta, como Deus usou o profeta Daniel, quando ele era príncipe, era governador de uma província, diz o texto sagrado, usou José lá no Egito, usou Neemias, enfim, usou o rei Davi, usou Salomão, enfim, muitas pessoas. Então podemos dizer sim que Deus se utilizou de algum dos seus servos em momentos específicos para a realização de um trabalho especial. A Bíblia não fala, repito, de uma forma direta, fala de uma forma indireta, no caso dos reis, de alguns governadores, ministros, enfim, e até presidentes. A Bíblia fala, não como são presidentes no dia de hoje, em nossos dias, mas a Bíblia dá um parecer. Então é muito importante você saber quem você está elegendo, pois aquelas pessoas que estão lá vão ser os nossos representantes. Quantas leis já caíram por terra? Por quê? Porque existem homens e mulheres que são compromissados com Deus, que visam o melhor para a sociedade e por ter temor a Deus e obedecer a sua palavra, busca valorizar os princípios cristãos que estão estabelecidos nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas, se eles não estivessem lá, seria muito difícil, pois muitos homens e muitas mulheres, alguns seres humanos, melhor falando, induzidos por Satanás, cheios de perversidade, querem inverter os valores que Deus estabeleceu para que andássemos nele. Então temos que ter muito cuidado. E tem pessoas que não querem respeitar as autoridades, mas quando abrimos a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7 está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste, veja o que é que diz o texto, à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que devais. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então temos que orar por esses homens e mulheres, interceder por eles e obedecer algumas leis. Mas feito eu falei, honrando a Deus acima de todas as coisas. Só não devemos obedecer a algum político, qualquer que seja seu cargo, de um vereador, um presidente da República, se ele quiser deturpar, inverter o que está na Bíblia Sagrada.
A não ser isso, as leis servem para que tenhamos dias sossegados, como diz a Bíblia, e que tenhamos regra. Uma casa sem regra é terrível, um trabalho sem regras chega a ser insuportável. Então assim seria um país, uma nação. Para isto, como diz a Bíblia, foram ordenados por Deus. Então, o cristão pode se envolver na política? A resposta é sim, ele deve se envolver, mas tomando sempre as devidas precauções. Se você ainda não foi inscrito, que está assistindo esse conteúdo, por gentileza, inscreva-se, ative as notificações para se manter informado sobre o que postamos aqui no canal, pois o canal Paulo César Ferreira é um canal que tem o seu conteúdo bíblico informativo, visando aproximar as pessoas de Deus e também ajudar elas a compreender alguns textos da Bíblia Sagrada que muitas das vezes não são pregados no cotidiano de algumas denominações, e também ensinar as pessoas a amar o seu próximo, assim também como elas devem amar a Deus. E se você também quiser nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram César Ferreira 2428 e também no Facebook César Ferreira, seria muito importante, pois o conteúdo que postamos aqui no canal, postamos lá nas redes sociais e postamos com antecedência, ou seja, fazemos os cartazes, divulgando os temas que iremos postar aqui, e é uma forma de interagirmos, pois as suas sugestões são e sempre serão bem-vindas, amém? Se você tem uma sugestão, tem alguma dúvida, deixe lá no comentário ou fale comigo pelo Face ou pelo Instagram, que eu estarei, na medida do possível, atendendo a sua sugestão. Estaremos postando aqui o conteúdo no canal. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe.